Boa noite, pessoal. Muito bem. Apesar nós estamos online, viu, gente? Estamos online. Então, boa noite também aos nossos irmãos internautas. Não obstante o frio, o calor vai ser irradiado nesse centro. Vou passar apenas alguns recados a vocês, enquanto isso. Tudo bem, Pita? Alguns recados interessantes, né? O primeiro deles é que o nosso COEM 1 e o COEM 2 estarão suspensos no mês de julho, mas o ESD estará ativo, o ensino sistemático da doutrina espírita, cujos conhecimentos, cujos slides têm uma gama muito boa, bem disponível, da Federação Espírita Brasileira, e os meninos e as meninas que trabalham lá, onde nós sentamos aí, onde vocês estão, e eles vêm falar aqui na frente, destinado a formar formadores, vai estar ativo. Então, quem de vocês estiver interessado em vir, não esta segunda passada, ontem, pelo feriado de hoje, mas na próxima, e até encerrar o mês, nós vamos estar aí, que não precisam se inscrever, não tem nada disso, é só chegar, nós vamos estar aqui, porque o salão vai estar disponível, o pessoal do COEM 1 não vai estar usando, e o pessoal vai fazer as suas apresentações, é interativo, pode participar, né? O objetivo é aprendermos todos juntos, de uma maneira bem informal mesmo, né, gente? A finalidade é aprender, não tem outro significado, não tem outro sentido, né? Da maneira mais simples e objetiva possível. Bom, vamos lá. Para não roubar muito tempo. Hoje o tema será origem e evolução do espírito. É isso, Kesley? Muito bem. E quem vai falar para vocês será o Kesley. O Kesley é um dos meninos que está conosco e que vai fazer aí a sua apresentação para vocês na noite de hoje. É uma das apresentações base, inclusive, do ESD, e que serve para também trazer um pouquinho mais de conhecimento solidificado em relação à parte básica da doutrina espírita, importante sempre para todos nós. Relembrar é sempre bom, sempre ajuda, né? Sempre ajuda a trazer para cima aquilo que nós deixamos, por vezes, esquecido, adormecido, lá embaixo, não é isso? Nelson, será que você podia fazer a nossa oração para a gente? Vem cá, meu caro, pega o microfone aqui, por favor, para nós abrirmos os trabalhos. Aluno do ESD também, viu, gente? Boa noite a todos, aos amigos internautas e os presentes aqui nessa sala. Vamos, nesse momento, cerrar os nossos olhos, elevar nossos pensamentos ao mundo espiritual, pedir ao Pai Celeste, Deus, que é o Criador de todas as coisas, Jesus, aquele que nos deixou como exemplo de vida, os seus exemplos e, além de tudo, os seus ensinamentos através dos santos evangelhos. Aos irmãos espirituais, trabalhadores dessa casa que estão conosco essa noite também, nos apoiando, nos empurrando para que possamos cada vez mais aprender mais e que possamos, em nome de Deus, em nome de Jesus, crescer um pouquinho mais cada vez que ouçamos uma palestra, porque a palestra é a parte principal de um trabalho. E necessitamos da palestra por causa deste aprendizado. Então, que essa noite possamos, através essa oração, possamos, então, iniciar os nossos trabalhos com muita esperança, com muito amor, com muita serenidade. Que Deus, Pai de infinita misericórdia, Jesus, Mestre amado, nos ilumine, nos abençoe e que tenhamos uma noite feliz e que possamos levar para a nossa casa esse ensinamento que aqui vamos ouvir essa noite através do nosso irmão Kesley, que possamos levar para a nossa casa como aprendizado e colocá-los no dia a dia da nossa vida. Kesley. Boa noite a todos. Como o Júnior disse, né, meu nome é Kesley, eu faço parte do grupo do ESD. Então, é um grupo de continuação ao COEM 1 e 2 e funciona como se fosse uma pós-graduação. Ele pode ser aberto a pessoas que não têm conhecimento espiritual.
Entretanto, a gente utiliza ele para formar formadores, ou seja, então a gente faz uma coisa mais destrinchada, para que a gente possa, né, aprender a ensinar e conhecer um pouco mais sobre o Evangelho do nosso Mestre. Bom, essa palestra de hoje, Origem e Evolução do Espírito, foi apresentada por mim, dentro do grupo do ESD, porém a apresentação inicial ela era de 1h30. Por conta de hoje, do tempo, eu dei uma sintetizada, mas não perdendo assim todo o conteúdo por conta da meia hora que temos. Então vamos lá. Primeiro, o que a gente tem? A Trindade Universal. Então temos Deus, acima de tudo, Criador de tudo aquilo que conhecemos. Então, Espírito é uma criação de Deus, assim como a matéria. Então, existem dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito, ambos criados por Deus. Então, ou seja, a matéria é aquilo que o nosso espírito habita e a matéria é aquilo que corrobora para a nossa existência aqui na Terra. Então, temos a lousa, o chão é feito de matéria, nosso corpo é feito de matéria. Então, Deus criou o princípio espiritual ou princípio inteligente universal e criou o princípio material ou fluido universal. O que seria isso? O princípio inteligente universal é o elemento primitivo espiritual cuja natureza desconhecemos. É suscetível de elaboração e desenvolvimento evolutivo para a formação de individualidades inteligentes em união com a matéria. O que seria isso? Esse princípio inteligente seríamos nós. Nós quem? Nós, espírito. É a nossa individualização. É aquilo que dá vida à matéria. Lógico que a matéria é propícia a uma vida. Então, eu, tendo um princípio inteligente, sendo um espírito, eu não consigo habitar uma cadeira porque ela não tem condições propícias de ter vida. Entretanto, o meu corpo reagrupado é propício de ter uma vida e assim unir um princípio inteligente mais a matéria, dando vida a um corpo. O fluido universal é a substância primitiva, matéria elementar, onde residem todas as forças e a partir do qual são feitas todas as coisas, pois é suscetível de inúmeras combinações, e a gente pode encontrar isso na Gênesis, capítulo 6, itens 7, 10 e 17. Então, o fluido universal é aquilo que compõe a matéria, o nosso corpo, a minha roupa, tudo que a gente está vendo aqui, a lâmpada, a parede, a lousa, o chão, é composto de fluido universal. Qual que é a diferença de tudo isso? É a sua reagrupação, ou seja, as camadas que eles possuem são diferenciadas. Entretanto, somos feitos da mesma coisa. Quando eu deixar de existir, quando eu desencarnar, meu corpo vai se tornar ao solo, vai se tornar matéria, pode constituir futuramente uma cadeira, uma mesa, assim como a cadeira que aqui coexiste, pode existir, assim, dando sequência a um corpo. Por quê? Porque é tudo fluido universal. Bom, princípio inteligente. Ele anima os reinos vegetal e animal, desenvolve-se até constituir a sua individualização, ou seja, compreender sua existência e assim estar apto a evoluir-se na espécie humana. Então, como eu disse, o princípio inteligente, ele habita tudo aquilo que é suscetível à vida. Então, nós, lá atrás, quando começou a nossa existência, como fomos criados por Deus, um princípio inteligente simples, começamos lá como um micro-organismo. É aquilo que a gente aprende na aula de ciências, é aquilo que a gente aprende em biologia, que nós começamos a existir a partir da camada mais simples da Terra. O que seria isso? Pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, que ao longo do tempo ele vai evoluindo, ele vai se desenvolvendo, ele vai adquirindo inteligência e vai adquirindo corpos cada vez mais evoluídos para que ele possa, assim, continuar e ter outras percepções. Então, de micro-organismos, passamos lá para seres vegetais. Dos seres vegetais, passamos para os animais. Dos animais, passamos para os humanos. Então, aquilo que Charles Darwin falava para a gente sobre evolução, realmente é verdadeira. Nós viemos dos animais, viemos dos seres vegetais, viemos de micro-organismos que continuam assim,
sendo criados por Deus, como a gente pode ver aqui no Livro dos Espíritos, questão 80, criação permanente quanto aos desígnios de Deus. Ou seja, Deus não para de criar, é uma criação incessante. Enquanto eu existo aqui, existem animais, existem plantas, existem micro-organismos, existem outros planetas que estão sendo criados nesse instante, e um evoluindo, auxiliando na evolução do outro. E só para dar mais uma síntese aqui, uma comparação que a gente pode fazer é do feto. Então, ou seja, quando a gente nasce, a gente é o feto, é uma criatura minúscula. Isso a gente pode comparar com o micro-organismo, com aquilo que a gente já foi lá no passado, há milhões e milhões de anos atrás. Depois, a gente evolui, a gente passa a ser uma criança. A gente pode comparar isso com os seres vegetais, ou seja, ele está evoluindo. Depois a gente passa para a adolescência. A adolescência a gente pode comparar com o estágio animal, ou seja, não é ainda uma situação perfeita de grandes conhecimentos intelectuais, mas está engatinhando para isso. Depois a gente atinge a idade madura, ou seja, nós temos mais plenas convicções da nossa existência, do que somos e do que queremos, que é o que acontece com os humanos. Nós nos diferenciamos dos animais justamente por conta dessa consciência, dessa percepção do que somos, daquilo que queremos. Dando assim continuidade, onde então existiam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Livro dos Espíritos, questão 45. Então, ou seja, essa matéria, esse fluido universal, as coisas que aqui existem, onde existiam antes do planeta Terra existir? O que Kardec responde para a gente com auxílio dos espíritos? Então, esses elementos orgânicos estavam, por assim dizer, em estado de fluido pelo espaço, ou seja, fluido universal. Então, tudo aquilo que existe já existia antes da criação da Terra, porém, como a Terra não existia, ele estava habitado em outro lugar. E aí ele estava entre os espíritos ou em outros planetas, esperando a criação da Terra para começar uma nova existência sobre um novo globo. Depois, os germes estão em estado latente, aguardando o ambiente propício para eclodir. O que significa estar em estado latente, esperando o ambiente propício para eclodir? No caso do ESD foi mais fácil, porque eu consegui fazer uma representação, vamos dizer assim, mais próxima da nossa realidade, trazendo assim essa experiência. Aqui eu simplifiquei com foto, mas dá para a gente ter a mesma percepção. Então, se eu pegar um grão de feijão, colocar aqui no chão, colocar em cima da mesa, segurar na mão, deixar em qualquer outro canto, ele vai germinar? Não. Por quê? Ele não tem um clima propício, ele não tem uma condição que dê vida a ele. Então, se eu pegar um grão de feijão e deixar ele parado, ou seja, em estado latente, em estado inerte, não está acontecendo nada, ele não vai tornar-se um pé de feijão, porque ele não tem condições para isso. Entretanto, se eu pegar esse mesmo grão de feijão, plantá-lo em solo fértil e propiciar a ele água, ele vai ter condições de evoluir, de eclodir, e assim, essa matéria, como posso dizer, esse germe constituído de fluido universal, irá se unir com um princípio inteligente e assim vai ter uma vida aqui. E aí eu posso dizer que a matéria, em um estado totalmente propício para essa eclosão da vida, ela se uniu então com um princípio inteligente e deu-se início à vida. Então, nossa vida sempre acontece dessa forma, ela sempre vai existir. Então, sempre vai ter um princípio inteligente pronto para habitar um organismo que tem essas condições para ele evoluir. Então, lá atrás, seria uma simplificação, né, da nossa vida, da nossa existência, assim como acontece o feto.
Ou seja, quando a gente nasce, precisa da junção do óvulo com o espermatozoide para que tenha condições da vida. O mesmo acontece na planta, como está sendo mostrado. Evolução do princípio inteligente. A mônada, substância simples e indestrutível, ou seja, é o próprio princípio inteligente. Vertida do plano espiritual sobre o plano físico, ou seja, derramada do plano espiritual para o plano físico. Atravessou os mais rudes crivos da adaptação e seleção, assimilando os valores múltiplos da organização, da reprodução, da memória, do instinto, da sensibilidade, da percepção e da preservação própria, penetrando assim pelas vias da inteligência mais completa e laboriosamente adquirida nas faixas inaugurais da razão. Isso a gente encontra no livro de André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, Evolução em Dois Mundos, capítulo 3. O que ele quer dizer nesse item? Ele fala aqui que as nossas existências, ou seja, tudo aquilo, todas as vidas que passamos, todos os outros seres lá, vegetais e animais, eles precisaram evoluir para que a gente tenha consistência de tudo aquilo que possuímos. E o que seria essa consistência? O que a gente aprendeu? A gente aprendeu a se organizar, ou seja, a ter um membro. As cobras não tinham braços, não tinham pernas, ou seja, já fomos lá atrás cobras, já fomos outros animais, como eu vou mostrar mais adiante. Então, a gente adquiriu essa percepção dos nossos órgãos, do nosso sistema reprodutivo, do nosso coração, do nosso cérebro, aprender a raciocinar. E aí a gente aprendeu aqui a memória, um instinto do quê? De defesa, de como agir, de ir em busca do nosso alimento. Antigamente a gente caçava, a gente saía em busca do nosso alimento. Hoje, como que a gente faz isso? A gente trabalha e através do dinheiro que a gente ganha com o nosso trabalho, a gente consegue alimento. Então a vida ela é mais confortável. Porém, para a gente chegar nesse estágio hoje, a gente não tinha essa facilidade antes, a gente precisou aprender, a gente precisou conquistar. Então, tudo que a gente tem hoje é mérito de nossas conquistas, de nossos aprendizados. Então, tivemos lá a sensibilidade de tocar, de ouvir, de sentir, as percepções de preservação, ou seja, eu preciso me proteger. Então, aqui, resumindo, todas as nossas existências servem para isso. Então, por que Deus não criou a gente perfeito? Vai lá, você é humano, você tem todo esse corpo aí, pronto, você está lá. O que Ele quis fazer? Ele nos deu o livre-arbítrio e nos deu a chance de aprender. Há outros desígnios de Deus que a gente não tem condições, nesse momento, de compreender. No próprio Livro dos Espíritos traz lá que a gente não tem essa inteligência e nem a evolução moral para a gente entender certos conhecimentos que poderiam, né, nos auxiliar na vida e certas criações de Deus. Então, ou seja, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai tendo essa inteligência. Mas hoje, atualmente, aquilo que a gente tem para compreender, seria exatamente o que está falando no Livro dos Espíritos. Deus nos cria, nos dá a condição de evoluir dentro do nosso livre-arbítrio para que a gente aprenda a lidar com o nosso corpo e com tudo aquilo que acontece próximo a nós. Então, na planta, a inteligência dormita, no animal, sonha. Só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. Está lá no livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. O que fala aqui? A inteligência ela existe em todos os seres. Então, na planta, ela não tem ainda a consciência de que ela existe. Ela simplesmente está aprendendo a lidar com os mecanismos de vida que ela tem naquele momento. Então, pode-se dizer, de acordo com a comparação de Leon Denis, que a inteligência dorme na planta. Depois, no animal, ela sonha. Então, já é um estado mais avançado, o animal tem uma certa consciência de alguma coisa, mas ainda não é tão evoluído. Já no homem,
essa consciência, essa inteligência, ela acorda, ou seja, ele tem consciência de tudo aquilo que acontece ao redor dele, dos objetivos, de onde ele está, de onde ele se situa e aquilo que ele quer para a vida dele. Aqui seria, então, uma representação de tudo aquilo que já fomos. No livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, ele vai citando com nomes mais científicos todas essas representações, mas podemos ver aqui que nós já fomos plantas, micro-organismos, já fomos lá um caracolzinho, já fomos lá um elefante, um cavalo, um macaco, até chegarmos à espécie humana. Por quê? A cada evolução, nós fomos aprendendo a lidar com cada corpo que temos. Então, nós tivemos lá a evolução então, dos braços, do ouvido, da visão, dos nossos sensores, dos nossos tipos de reprodução, até chegarmos ao homem, que atualmente, do nosso conhecimento aqui, seria o mais evoluído. Entretanto, não significa que no mundo somos os mais evoluídos, porque existem raças mais evoluídas, como veremos a seguir, do que o homem. Então, não estamos sozinhos, não somos melhores do que os outros, e como eu disse, nós vamos evoluindo com o passar do tempo e com cada existência que vamos adquirindo. Dentro de tudo isso, então eu falei que a gente foi lá, micro-organismos, fomos seres vegetais, fomos animais. Quer dizer, então, que não existe Adão e Eva? Que a gente não foi criado? Que nós não viemos, então, deles? No livro de Emmanuel, A Caminho da Luz, Psicografia de Chico Xavier, ele traz uma representação do que seria Adão e Eva para explicar de onde surgiu esse termo. Então, temos raça adâmica, que é uma raça mais adiantada em inteligência e cultura que o homem terrestre, que viveu aqui na Terra aproximadamente há 3 milhões de anos atrás. Então, ou seja, se temos a raça adâmica, que viveu há 3 milhões de anos atrás, é mais evoluído do que nós, ou seja, então há 3 milhões de anos atrás, a gente está um pouquinho atrasado, a gente precisa dar uma corridinha aí. E essa raça adâmica, então, ela já tem essa comparação com Adão. Então, Adão vem de onde? Raça adâmica. Que habitou a Terra por quê? Eles foram exilados do sistema de Capela, que é uma constelação de Cocheiro, que está atualmente a 42 anos-luz da Terra. Por que eles foram exilados dessa constelação? Porque, assim como acontece no planeta Terra ou em qualquer outro planeta, as pessoas que não estão propícias àquele ambiente na qual vivem, quando desencarnadas, elas vão para um ambiente um pouco mais primitivo do que aquele, para aprender a lidar, para aprender a evoluir e ter também como lição tudo aquilo que ela está enfrentando. Então, exemplo, suponhamos lá que tenhamos muitos assassinos, pessoas cruéis, com muita maldade. Ele tem condições de viver na Terra? No ambiente que está se evoluindo? Não. Deus fala, ó, a gente não volta, né, para trás, a gente não involui, a gente continua evoluindo. Entretanto, se nós não temos condições de viver na Terra nesse momento, nós vamos para um planeta menos evoluído para que a gente possa aprender aquilo que a gente não está conseguindo aprender na Terra. Como que acontece isso na nossa vida hoje? Na escola. Se a gente não passa de ano, o que faz? A gente continua e faz novamente aquele ano que a gente não conseguiu passar. Como que funciona isso nos planetas? A gente vai para um planeta diferente porque a gente não está conseguindo evoluir junto com ele. A Terra, então, não vai parar para esperar a pessoa evoluir e aquele espírito seguir junto com ela. Ela continua evoluindo e aquele espírito mais atrasado vai habitar um outro planeta, assim como aconteceu com a raça adâmica. E aí, essa raça adâmica compôs o grupo dos Árias, que seria a raça ariana, que vivia lá na Europa, civilização do Egito, povo de Israel e da Índia. Entretanto, já existiam também os índios na América. Então, ou seja, aquelas construções do Egito, aquelas coisas diferentes, o pessoal que eles falavam, né, gigantes, pessoas altas, são explicadas também pela essa raça adâmica que viveu aqui. Caim, após matar Abel, encontra sua esposa na terra de Nod e leste do Éden. Isso daqui mostra que se Caim
encontrou sua esposa na terra de Nod, de acordo com a representação bíblica, é porque já existiam outros povos dentro daquele paraíso citado na Bíblia. Esses outros povos podem ser, em analogia, esses povos da América, ou seja, não eram iguais a eles, mas já coexistiam. Então, também fala na Bíblia que fomos criados do barro. O que a gente pode pensar sobre isso? Que essa criação do barro seria a matéria básica da Terra, ou seja, o fluido universal seria essa matéria básica. Se a gente pegar lá os micro-organismos, quando tudo surgiu, nós tínhamos a chamada sopa nutritiva, que eu lembro disso em biologia, seria esse barro, onde tudo começou, onde começou a vida na Terra. Depois, mulher foi criada da costela de Adão. Na Bíblia, a gente tem um pouco de um conceito machista. Então, ou seja, a mulher foi criada do Adão, então ela tem que ser submissa a ele, o homem tem que mandar em casa, o homem tem que trabalhar e a mulher tem que tomar conta. Ou seja, não é exatamente isso que o Espiritismo traz para a gente. Não é exatamente esse aprendizado que a gente deveria ter. E tem ainda muitas religiões que pregam isso, que a mulher deve ser submissa ao homem. Ao invés disso, a gente deveria pensar que a mulher é igual ao homem. Se a mulher foi criada, entre aspas, da costela de Adão, ela tem os mesmos organismos separados em algumas coisas, do sistema reprodutivo, com certeza, mas ela é um ser humano, igual ao homem, ou seja, os dois coexistem para evoluírem juntos, e não para um ser submisso do outro. Então, Moisés é que traz essa ideia de Adão e Eva para as pessoas há aproximadamente 1.510 anos antes de Cristo, ou seja, se a gente pegar hoje, seriam 3.529 anos atrás. Olha o tempo. Então, se nessa época que estamos hoje não temos condições de compreender certas coisas que acontecem conosco, imagine aquele pessoal lá atrás, há 3.500 anos, eles iam compreender toda essa evolução, tudo aquilo que passamos. Então, Moisés, numa representação básica, ele traz essa ideia de Adão e Eva para que aquelas pessoas possam aprender. Então, dentro do contexto bíblico, há muitas alegorias na nossa vida que a gente não deveria interpretar a ferro e fogo, ao pé da letra. E aí eu trouxe aqui uma passagem para ficar um pouco mais fácil para a gente entender. Então, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, ou seja, aqui é uma alegoria. Não está dizendo que os ricos não vão entrar no reino dos céus e nem que um camelo, que seria uma coisa estranha, passar por uma agulha. Então, se a gente olhar lá, camelo, no grego, seria camelos, e cabo seria camelos. Se a gente trocar o E pelo I, pode ser originada essa confusão na tradução da Bíblia. Então, a gente deveria interpretar como um cabo que seria algo mais grosso, passar pelo buraco de uma agulha. Então, ou seja, se a gente levar o pé da letra, a gente não vai entender essa passagem bíblica. Por quê? Porque ela foi uma alegoria. E aí, para finalizar, que o nosso tempo já passou um pouquinho, a fé. Então, tudo isso que eu falei, da nossa evolução, de tudo aquilo que passamos, como a gente pode colocar isso dentro da nossa vida, dentro do nosso dia a dia? A gente deve, então, pensar, poxa, eu tenho problemas, eu estou passando, sei lá, por alguma doença, tem alguém doente em casa, tenho alguma manifestação de depressão, estou passando por dívida, tenho parentes problemáticos, sejam que tenham problemas com vícios, no álcool, nas drogas, independente daquilo que seja. Se vimos aqui que fomos inúmeros outros seres antes, é porque muitas coisas da qual passamos servem para a gente de aprendizado. Os obstáculos que estão na nossa vida é para a gente aprender a evoluir, aprender a lidar com aquilo que temos, porque a cada evolução, a cada passagem aqui na Terra ou em outros planetas na qual iremos, possivelmente, a gente precisa lidar com as coisas que a gente aprende, com o nosso corpo, como a gente viu a raça adâmica que é mais evoluída. Então, ou seja, há muitas outras coisas que acontecerão na nossa vida, mas que para isso acontecer, a gente precisa aprender a lidar com essas coisas. Então, dentro disso, quando a gente estiver passando por algum problema,
a gente não deve focar no problema, mas sim na solução. E como que a gente pode utilizar isso ao nosso favor? Fazendo uma prece, pedindo perdão pelos nossos erros e pedindo para que, através dos amigos espirituais, possamos ter a intuição, possamos enxergar as oportunidades que a vida e que Deus nos dá, para que a gente possa resolver tal problema, para que a gente possa aprender coisas diferentes, uma nova forma de ganhar dinheiro se estamos com dívida, aprendermos a lidar conosco e com as pessoas na qual convivem com a gente, se estivermos passando por alguma doença, porque na doença que a gente consegue refletir, que a gente consegue enxergar aquilo que está acontecendo ao nosso redor, para a gente deixar de lado o nosso egoísmo, a nossa ganância, deixar para trás as nossas individualizações e começarmos a ser mais solidários, começarmos a pensar um pouco mais com amor do que com aquela ganância, com aquele desejo de sempre esperar alguma coisa quando eu faço isso para alguém. Então, representações da fé, a gente tem Jesus dizendo, se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha, transporte-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Ou seja, se a gente tiver fé, se a gente acreditar, nenhum problema vai ser impedimento para a gente continuar evoluindo nessa vida. Tudo aquilo que temos é capaz de nos auxiliar na nossa evolução, na solução dos nossos problemas, na passagem dos obstáculos que temos na vida. E depois, qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão o vosso Pai, que estás no céu, dará os verdadeiros bens àquele que lhes pede. Resumindo, o que seria isso? Se você pedir para Deus auxílio, se você pedir para Ele alimento, Ele não vai te dar uma pedra. Se você pedir peixe, Ele não vai te dar uma serpente. Então, ou seja, se a gente tiver fé, se a gente pedir com fervor, se a gente pedir olhando para dentro do nosso coração, a gente vai conquistar aquilo que a gente precisa, uma maneira de contornar aquele obstáculo. Como a gente vê a água no rio, o rio não fica parado através de uma pedra, ele consegue contornar aquela pedra, consegue contornar os obstáculos para seguir à frente, e assim é a nossa vida. Então, independente do problema que estejamos passando, precisamos ter fé, saber que vamos evoluir, saber que Deus tem todas as preparações e tudo aquilo que a gente precisa para a gente continuar a nossa caminhada. Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Agradeço a presença e a paciência de todos, já passamos do horário. E gostaria de encerrar fazendo uma prece para nivelar então os nossos pensamentos e para que posteriormente seja realizados os trabalhos de passe. Vamos então agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa noite, por todo esse aprendizado, por podermos refletir em tudo aquilo que nos acontece, por podermos ter a chance de reparar os nossos erros, de reconhecer as nossas falhas. Vamos pedir auxílio ao nosso Mestre Jesus, a Deus e à espiritualidade, para que possamos compreender aquilo que é necessário, aprendermos tudo aquilo que nos seja possível, para sermos pessoas melhores, para podermos contornar os nossos problemas, os obstáculos da nossa vida, para que consigamos assim continuarmos evoluindo como vimos na palestra de hoje. Nada é por acaso na nossa vida, tudo é necessário, desde uma doença, de uma dívida, de um problema com entes queridos, tudo isso faz parte do nosso aprendizado. E que Deus assim nos conforte, nos traga paz, nos traga muita luz, que tenhamos perseverança em nossa vida, que tenhamos fé, coragem, resignação e que tenhamos assim uma ótima semana de muita luz, de muita paz. Que assim seja. Muito obrigado a todos, tenham uma ótima noite.
Muito bem, obrigado, Kesley. Bom tema, importante. Só para, antes de pedir aos irmãos que se mantenham em silêncio para o trabalho de paz, e já vou anunciar para vocês, o dia 16, a terça-feira que vem, vai ser a palestra do mês. Quem vai vir falar para nós vai ser o Arthur. Arthur Valadares, aqui. Mesma bate-hora, mesmo bate-canal, das 20 às 21 horas. Depois a gente passa o tempo para vocês, já vai estar disponível, tá ok? Obrigado a todos, e vai ficar disponível, né, Vado, para quem tiver interesse em acessar, ok? Fiquem na paz, que Deus acompanhe a todos. Obrigado, querido.